Olá, a nossa vida não é indolor. Existirão circunstâncias difíceis, circunstâncias adversas, né? Não é fácil vivenciar algumas coisas em nossas vidas. E a síndrome do pânico, o medo, o pavor, tudo isso que tem acontecido na nossa humanidade, né? Não é fácil. A palavra de Deus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, diz a palavra do Senhor. E muitas vezes é no deserto, muitas vezes é na dificuldade, muitas vezes é nas lutas que nós encontraremos a Deus, que nós buscaremos encontrar a Deus verdadeiramente, sabe? Porque muitas vezes, quando nós estamos vivendo momentos de abundância, nós não conseguimos enxergar as coisas que nos momentos difíceis nós conseguimos enxergar. Eu tive síndrome do pânico e foi um dos piores momentos que eu já vivenciei. E como nós estamos vivendo um tempo tão difícil, né? O Espírito Santo tocou meu coração para que eu pudesse fazer esse vídeo para falar com as pessoas que Deus é a cura, que Jesus pode te curar desse mal que você está vivendo dentro do seu coração e da sua alma, sabe? Deus é a resposta, Jesus é a resposta para todas as nossas perguntas, sabe? O nosso coração muitas vezes angustiado, com medo daquilo de ruim que pode vir nos acontecer de alguma forma, sabe? Nós estamos vivenciando um tempo difícil, mas no tempo difícil, muitas vezes nós conseguimos encontrar a Deus, nós conseguimos enxergar a Deus, sabe? E eu consegui enxergar a Deus num dos momentos mais difíceis que eu já vivenciei, que é através da síndrome do pânico. Eu consegui enxergar a Deus. Não é fácil, é muito difícil. Existe um processo a ser vivenciado. Não é do dia para a noite, né? É um processo, mas é possível. Deus quer o melhor para a sua vida. Deus quer o melhor para a tua história, sabe? E Deus falou comigo algumas coisas do que eu posso trazer a vocês hoje. 5 dicas que me ajudaram muito a sair da síndrome do pânico, a sair desse medo que é pavoroso, que é horrível, ansiedade do futuro, o que vai acontecer, né? Será que eu vou ter dinheiro para pagar as minhas contas? Será que eu vou ficar desempregado? Sabe, essas dúvidas, esses pensamentos maus que têm entrado na sua mente, não é isso que Deus quer para a sua vida. Deus tem a resposta para todas as tuas perguntas. A primeira dica que eu te dou, e todas elas serão baseadas na palavra de Deus, porque foi assim comigo, né? A palavra de Deus em Tiago 5, versículo 16 diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sejais curados. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Isso é muito importante. A primeira dica que eu te dou: abra o seu coração verdadeiramente. Isso é muito importante, né? Existem pessoas muitas vezes que passam por tantos traumas, tantas angústias no seu coração, na sua alma, tristezas profundas, sabe, mágoas, aquilo que aconteceu no seu passado. Abra o seu coração verdadeiramente. Como, Priscila? Como eu vou abrir meu coração? Eu não consigo. Abra o seu coração. Abra o seu coração em oração. A oração mudou a minha vida. A oração mudou a minha história. E não é aquela oração que você ora antes de dormir, que você ora antes de comer. Não é essa oração, sabe? É uma oração de quebrantamento. É uma oração de entrega. Você precisa entregar para Deus todo esse fardo que você tem carregado nas suas costas, sabe? Porque nós somos humanos, nós somos fracos, falhos muitas vezes, sabe? Nós precisamos entregar a Deus toda a nossa angústia em oração. É muito importante. Não tenha preconceito daquilo que você está vivenciando, né? É necessário procurar às vezes uma psicóloga idônea, um psicólogo, uma pessoa que você confie, um amigo, uma amiga, alguém, né, para te ouvir
Isso é muito importante, sabe? Ter alguém para te ouvir, porque a palavra de Deus, confessai as vossas culpas, aquilo que está guardado no seu coração, a sua culpa, o seu sentimento de culpa, né? Confessai uns aos outros, né? E orai uns pelos outros para que sejais curados, sarados. Isso é muito importante. Abra o seu coração. Nós somos como se fosse uma caixinha. E quando essa caixinha vai se enchendo de pensamentos maus, de pensamentos ruins, pensamentos de incapacidade, né? Não, eu não consigo, eu não posso, eu não vou dar conta, isso está demais para mim. Quando você começa a encher essa caixinha de pensamentos maus, ela pode danificar a caixinha, que é o próprio corpo físico nosso, né? Aquilo que é psicológico, essas doenças psicossomáticas, elas acabam acarretando dano físico. A pessoa começa a sentir dor de cabeça, dores nas costas, ela começa a sentir, às vezes, uma doença gastrointestinal, uma dor de estômago. Isso é muito comum, sabe? O nosso cérebro é muito importante. Cuide da sua mente. Cuide da sua mente, não deixe entrar aquelas coisas ruins, aqueles pensamentos ruins, sabe, no seu coração, na sua mente, sabe? Analise, ore, fale sobre aquilo que você está sentindo, abra o seu coração verdadeiramente, sem reservas. Isso é muito importante para o processo de cura e libertação do medo, do pavor, da síndrome do pânico. A segunda dica que eu te dou: foque no presente. Existem muitas pessoas que vivem do passado, sabe? Aquele excesso de passado gera depressão, né? São pessoas muito traumatizadas, muito machucadas, muito feridas, que ouviram palavras muito que machucaram o seu coração e a sua alma. Pessoas com sentimento de, sabe, eu não consigo, de busca por aceitação, sabe? São pessoas muito feridas e muito machucadas, né? E o excesso de futuro gera uma ansiedade. O que vai ser do meu amanhã, né? Como será o meu amanhã? Será que tudo isso vai acabar? Será que vai acabar bem? Sabe? Quando isso acontece, a pessoa fica com a cabeça muito confusa e gera muitos pensamentos acelerados, sabe? Acontecia comigo, por exemplo, antes de eu dormir, eu não conseguia dormir, porque aqueles pensamentos já entravam na minha mente o tempo todo, eu queria dormir, mas minha cabeça não parava de pensar, sabe? Isso é muito importante, você focar no presente. Se você está com seu marido, esteja com seu marido. Se você está com seu filho, esteja com o seu filho, sabe? Busque orar, busque meditar na palavra de Deus, sabe? Eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil, principalmente quando nós estamos num processo mental assim tão tribulado, né? Eu sei que é difícil, mas busque focar no presente. Uma dica que eu te dou: quando você estiver com a cabeça muito acelerada, muitos pensamentos, faça algo que você goste, coma alguma coisa que você goste, sinta o sabor, sabe? Eu sei que muitas vezes a pessoa que está ansiosa, com medo, ela não consegue sentir o sabor das coisas, mas busque fazer isso lentamente, sabe? Passe um aroma, um perfume que você gosta, sinta a sua fragrância, assim, bem, sabe, algo bem gostoso, assim, relaxante, erva doce. Essas coisas ajudam muito. A palavra de Deus diz: não andeis ansiosos com coisa alguma. Se Deus cuida dos pardais, se Deus veste os lírios do campo, por que Ele não vai cuidar de você? Se você é tão preciosa, tão precioso para Deus. Sabe, muitas vezes nós não enxergamos o nosso valor, nós não enxergamos quem nós somos aos olhos de Deus, porque nós olhamos muito com os olhos humanos, mas é necessário nós enxergarmos de uma outra forma, sabe? Deus te criou desde o ventre da tua mãe, Ele te conhecia, sabe? Ele conhece os fios de cabelo da tua cabeça. Por que você está com tanto medo? Por que você está tão ansiosa? Sabe, acalma teu coração. Muitas vezes nós perdemos aquilo que é precioso, nós perdemos o presente, e o presente é uma dádiva de Deus, para ficar focado no passado, naquilo que já passou, sabe, que não volta mais, sabe, com coisas tão ruins, tão banais, sabe, dentro do nosso coração e da nossa alma. Limpe, esvazie seu coração e foque no presente. A terceira dica que eu te dou:
Confronte os seus pensamentos. Isso é muito importante. Por quê? Porque tudo começa no nosso pensamento. A palavra de Deus diz no livro de Provérbios que assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Sabe, aquilo que você pensa sobre você mesmo, sabe? Mude os seus pensamentos sobre você mesmo, pensamentos de incapacidade, pensamentos que de baixa autoestima, pensamentos tão ruins sobre você mesma, e Deus diz: eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal. Esse é o nosso Deus. Sabe, busque conhecer a Deus verdadeiramente. Você vai descobrir que Deus, Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é bondoso e Ele tem pensamentos bons sobre você. Aquele que te acusa não é Deus. O Espírito Santo vem sobre as nossas vidas para nos convencer do pecado, do juízo e da justiça, mas com amor. Ele não vem com acusação. Esse que te acusa não é Deus, sabe? Então, busque construir novos pensamentos. Priscila, como eu vou confrontar os meus pensamentos? Por exemplo, nós estamos vivendo uma época de pandemia, onde as pessoas estão com muito medo, medo de ficar doentes, medo de ir no hospital. Como assim? A pessoa pensa, ela pensa o dia inteiro na cabeça: eu não posso ficar doente porque eu não posso ir no hospital. E isso gera muita ansiedade, isso gera uma ansiedade que acaba transmitindo para o seu corpo a ansiedade. Como confrontar esse pensamento? Posso ficar doente? Pode acontecer de você ficar doente, não quer dizer que seja corona, né? Posso ficar doente? Estou doente? Não estou doente, mas caso fique doente, existem outras formas. Eu não preciso ir no hospital, eu posso ir num posto de saúde, eu posso ir num outro consultório, né? Assim, utilizo a máscara, passo álcool e gel na mão. Então, você precisa reconstruir esse pensamento que te deixa ansiosa. Reconstruir e acreditar nesse pensamento novo. Isso é muito importante, sabe? Analise seus pensamentos, analise, não acredite em tudo que vem à sua mente. A palavra de Deus diz também: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, não apoie no seu próprio entendimento, porque o Senhor endireitará as suas veredas, os seus caminhos. Você precisa confiar na verdade, né? E muitas vezes aquela palavra que chega na sua mente não é verdade. Né? Busque a verdade, sabe? E é muito importante isso. Reconstrua os seus pensamentos. Essa caixinha que eu falei para vocês, né? A caixinha cheia de pensamentos, né? Esvazie essa caixinha e encha de pensamentos bons, sabe? Pensamentos de gratidão, pensamentos de amor, sabe? Porque você pode perceber algo que acontece nas nossas vidas, principalmente quando nós estamos com medo. O nosso amor pelo próximo diminui, sabe? A gente começa a ser egoísta, a enxergar apenas a nossa vida, apenas aquilo que aflige o nosso coração. Nós não conseguimos ter compaixão das pessoas, nós não conseguimos enxergar as outras pessoas, sabe? Nós estamos vivenciando um tempo onde nós precisamos enxergar as outras pessoas, precisamos amar as outras pessoas, um amor que só Jesus pode te dar, um amor que só Deus pode te dar, porque nós não temos, nós somos pessoas muito egoístas, sabe? Nós pensamos apenas em nós mesmos, sabe? E isso é a origem de todo o mal, sabe? É a origem de todo o pensamento do mal que entra na nossa mente, se instala no nosso coração, e muitas vezes nós acreditamos nessa palavra. Acredite no que Deus tem para você, e Deus tem o melhor para a sua vida e para a sua história. A palavra de Deus diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou num coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem o melhor para a sua vida e para a sua história. Sabe, não se encha de noticiários, de notícias ruins. Eu não estou falando para você viver um alienado, não é isso, sabe? Mas cuide da sua mente, cuide dos seus pensamentos, porque tudo origina nos pensamentos. O pensamento gera uma ação que gera uma reação. Isso é muito comum.
Então busque se encher daquilo que é esperança, que é a palavra de Deus, sabe? Tira um tempo para o seu devocional, tira um tempo para Deus, coloca Deus como prioridade na sua vida, no seu coração de verdade. Só assim nós iremos conseguir enxergar a Deus. A quarta dica que eu te dou: faça as pazes com Deus. Como assim? Porque quando nós estamos vivenciando um tempo difícil, muitas vezes nós achamos que Deus é culpado de todas as coisas e não é. A culpa de tudo que acontece é a culpa do pecado, né? A culpa daquilo que nós acreditamos. Muitas vezes nós acreditamos nas palavras más, nas palavras ruins, né? E muitas vezes nós culpamos a Deus por aquilo que nós acreditamos, sabe? No momento em que eu deixei de me ver como vítima, porque eu me achava vítima. Ai, coitadinha da Priscila, tá com tanto medo, sabe? No momento em que eu parei de me olhar como vítima da situação e me olhar como uma guerreira, como uma vitoriosa, como uma pessoa de Deus, né? Como quando algo mudou dentro da minha mente, né? Tudo foi mudando, a minha visão foi mudando, eu comecei a ser mais grata com as coisas, eu comecei a amar mais as pessoas, sabe? O meu intuito de fazer esse vídeo não é ser blogueira, o meu intuito é ajudar vidas das pessoas, sabe? É ajudar pessoas que estão passando por momentos como os quais eu já passei. Momentos das pessoas estarem com medo em suas casas, transtornadas, com tantos pensamentos ruins, sem esperança. Sabe, não é isso que Deus tem para as nossas vidas. A palavra de Deus é esperança para as nossas vidas, verdadeiramente. É a nossa esperança em meio a tanto caos, em meio a tanto sofrimento, em meio a tantas angústias. Sabe, a palavra de Deus é a nossa esperança. E é por isso que eu estou aqui fazendo esse vídeo para você hoje. Para que Deus possa entrar no seu coração, porque uma palavra pode tirar alguém de uma depressão. Uma palavra de amor transforma. E a palavra de Deus, ela é transformadora, totalmente transformadora. E assim, no início, a pessoa não tem vontade de orar, a pessoa não tem vontade de buscar, e é totalmente comum, porque a nossa carne não deseja isso. Mas quando nós enxergamos que o espírito tem que crescer muito mais do que a nossa carne, nós vamos buscar, nós vamos lutar, porque é uma guerra entre a alma, é uma guerra entre a alma e o espírito, né? Entre a carne e o espírito. Então, é uma luta no qual a gente precisa buscar ser guerreiras, guerreiros, sabe? E algo novo vai acontecer nas nossas vidas. E também, caso você tenha dúvidas, não se culpe por ter dúvidas, porque nós somos humanos, sabe? Nós somos humanos, nós somos falhos. Muitas vezes nós iremos tomar algumas atitudes que não são verdadeiras, que não são boas. Isso é comum, sabe? Mas através da dúvida é que você chega à verdade. E a verdade é libertadora. E a verdade é a palavra de Deus. Sabe? Então não se culpe por ter dúvidas, não tenha receio porque você tem dúvidas, sabe? Muitas vezes nós temos dúvidas e nós ficamos até com medo de chegar a Deus por causa que temos dúvidas, sabe? Mas através da dúvida que você chega à verdade. A palavra de Deus diz que João Batista, quando ele estava prestes a ser decapitado, vivenciando um dos piores momentos da sua vida, o que João Batista fez? Ele teve dúvidas. Ele pediu que 2 dos seus discípulos fossem até Jesus e perguntassem a Jesus se ele era o Messias ou se nós deveríamos esperar por outro, né? E na verdade Jesus respondeu: diga a João aquilo que vocês veem e aquilo que vocês ouvem. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados e os mortos são ressuscitados. Né? Através da dúvida nós chegamos à verdade. Isso não quer dizer que nós não iremos viver momentos difíceis em nossas vidas, porque muitas vezes nós iremos viver, né? Se você for ler a palavra de Deus, você vai ver que os profetas de Deus vivenciaram coisas muito difíceis, sabe? Nós não estamos totalmente, né, como se fosse camuflados de viver algo difícil, não estamos. Sabe, nós estamos no mundo caído, né? E coisas ruins podem acontecer, mas se nós estivermos com Deus, se nós estivermos com Jesus no barco, nós não iremos temer, nós iremos ter fé, nós iremos ter força,
sabe? Pedro só afundou porque ele começou a olhar para a tempestade, né? Ele começou a olhar para a tempestade que estava ao seu lado e ele começou a afundar. Mas no momento em que ele olhava para Jesus, ele estava firme, firme e confiante que Jesus estava com ele, que Jesus iria cuidar dele, que Jesus iria cuidar da sua família, da sua casa. Não se esqueça disso, porque Jesus ainda está no controle, ele nunca saiu do controle do barco, sabe? Então é preciso você pensar dessa forma. Faça as pazes com Deus, busque a conhecê-lo, porque muitas vezes, de forma inconsciente, nós olhamos o nosso Pai terreno da mesma forma que nós olhamos o nosso Pai celestial. Como assim? Né? Se você teve um pai que te abandonou, um pai muito duro, um pai muito bravo, muitas vezes nós olhamos a Deus da mesma forma. Achamos que nosso pai muitas vezes pode nos abandonar, que é o nosso Pai celestial, né? Você começa a enxergar o seu Pai celestial da mesma forma que o seu pai terreno, sabe? Isso de forma inconsciente no seu cérebro. Então você precisa lutar contra isso e conhecer a Deus através da palavra dele, quem ele é. E Deus é bondoso. Deus não é um carrasco, como a maioria das pessoas estão, né, falam aí fora, como se Deus fosse um carrasco. Isso não é verdade. Nós vivemos, Deus nos deu a vida, sabe? Deus sonhou conosco, Deus sonhou que nós tivéssemos intimidade com Ele. Nós estamos no coração do Pai, tanto que Ele entregou o seu único filho. Ele entregou o seu único filho para que nós tivéssemos vida, sabe? Isso é um amor verdadeiro, isso é um amor pleno, que vem de Cristo, que vem de Deus, sabe? Se você conseguir enxergar dessa forma, você vai ver um Pai celestial que você nunca teve, que você nunca viu, sabe? E cuidado com o excesso de controle. O excesso de controle e o perfeccionismo, eles fazem muito mal para as nossas vidas, sabe? A busca por aceitação, isso é algo que faz muito mal para o nosso coração, que gera muita ansiedade, né? Nós não iremos ser aplaudidos o tempo todo. As pessoas não irão gostar de nós o tempo todo, né? Pelo contrário, muitas vezes as pessoas irão te julgar, né? Como assim estão me julgando ou me julgam por alguma coisa? E nós também julgamos outras pessoas, isso é muito comum, sabe, acontecer. Claro que nós precisamos buscar a presença de Deus para que isso não aconteça. Mas o que eu estou te dizendo, né? Cuidado com o excesso de controle, cuidado com o perfeccionismo, né? Aquela pessoa que quer ter uma vida perfeita, uma vida alinhada o tempo todo, isso não existe. Sabe, nós somos imperfeitos, nós somos humanos. Mas o que nós faz com a nossa imperfeição? Nós buscamos Jesus. Né? Através de Jesus, algo dentro de nós é transformado, a nossa vida é transformada, a perfeição de Cristo vem através da nossa vida, né? Mas nós somos humanos, não se esqueça disso, sabe? Não se culpe o tempo todo, sabe? Tenta viver uma vida mais leve, tenta viver uma vida mais plena na presença de Deus, isso é muito importante, sabe? Porque muitas vezes nós buscamos a aceitação das pessoas e nem sempre nós seremos aceitos. Jesus Cristo não foi aceito por todos, né? Quem dirá nós sermos aceitos, né? Muitas vezes nós somos tão imperfeitos, tão fracos, mas algo que mudou dentro do meu coração é o amor pelo próximo. Isso é transformador, né? Quanto menos medo você sente, maior é o amor que você vai sentir pelo próximo, mais compaixão pelo próximo, sabe? Você não vai ter medo de se expor, né? Medo de falar sobre aquilo que você vivenciou, porque através daquilo que você vivenciou, as suas lutas, as suas dificuldades, muitas pessoas podem ser atraídas para Jesus, muitas pessoas podem, né, querer, eu quero viver isso, eu quero ser transformado. Chega de uma vida de aparência, onde todas as pessoas falam, e aí, como você tá? Tudo bem, tá tudo bem. Sabe, como se tudo estivesse bem e às vezes não está bem, não está bem, a pessoa está com o coração quebrado, a pessoa está com o coração moído, sabe? E nós vivenciamos uma vida tão superficial, sabe? Então é isso que Deus quer para as nossas vidas. Deus quer o melhor para as nossas vidas, sabe? Deus quer o sobrenatural, Deus quer transformação, sabe? Deus quer cura, libertação, e Ele pode todas essas coisas, sabe? Então as dicas que eu te dou são essas, né? Não se esqueça de abrir o seu coração verdadeiramente, de se abrir totalmente sem reservas,
Não se esqueça o quanto que isso é importante, né? Fazer um tratamento, tem pessoas que é necessário medicação, no meu caso não foi necessário, mas tem pessoas que é necessário. Não tenha preconceito de se tratar, sabe? Busque a Deus em oração, busque a Deus de uma forma como você nunca buscou na sua vida, sabe? Com intensidade, com verdade, sabe? Busque a Deus com verdade. Não se esqueça disso. Abra o seu coração verdadeiramente. Foque no presente, isso é muito importante. Confronte os seus pensamentos, não aceite todos os pensamentos que entram na sua cabeça, não como verdade absoluta, porque não é, sabe? E cuidado com noticiários, cuidado com notícias ruins, sabe? Não enche a sua mente com coisas ruins, enche a sua mente com a palavra de Deus, com coisas boas, sabe? Busque a essência de Deus na sua vida. Isso é importante demais. Faça as pazes com Deus. Não se culpe caso você tenha dúvidas. Não se culpe, sabe? Busque a verdade, busque conhecer a Deus. Verdadeiramente Ele se revelará a você, como se revelou a minha vida e como tem se revelado a minha vida. A minha vida foi totalmente transformada e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, sabe? Porque se ela foi transformada, se Deus me transformou, Deus pode transformar a sua vida também. Não se esqueça disso. E cuidado com o excesso de controle e perfeccionismo. E para finalizar, eu gostaria de dar uma palavra de esperança para vocês, que está no livro de Apocalipse 21, onde Deus fala, e Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Não haverá mais dor, não haverá mais clamor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais morte, não haverá mais luto. E eis que tudo se fará novo. Eis que coisas novas virão nas nossas vidas. A palavra de Deus é a nossa esperança, é a nossa alegria, é a nossa salvação. E Deus tem o melhor para as nossas vidas, Deus tem o melhor para a tua história. Não se esqueça disso. Fique com Deus e que o Espírito Santo de Deus possa te guiar, que possa te transformar, que possa transformar os teus pensamentos, né? Então se encha da palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.